Olá, meus amigos, irmãos, paz e graça. Gente, eu quero aqui compartilhar uma palavra com vocês para a gente analisar uma situação que está sendo levantada, uma questão que está sendo levantada no meio evangélico nesses últimos dias aí, a respeito de música, sons, instrumentos e tal. O que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é permitido. O que acontece é o seguinte: o último vídeo que eu vi, no Instagram tem um trecho de uma fala de uma irmã aí, onde ela diz que o que ministra o espírito é a melodia e não a letra da canção. E para embasar o que ela diz, ela cita a história de Davi e Saul, quando Davi vai tocar a harpa para Saul, porque Saul está distante de Deus, sem o Espírito de Deus, e o Senhor, manda um espírito maligno para atormentar Saul. É isso que o texto diz. Bom, a gente vai ler o texto e comentar, os pontos, para entender a questão. 1 Samuel 16, a partir do versículo 14, onde diz assim: Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, ou seja, da parte do Senhor, um espírito maligno o atormentava. Então o que aconteceu? Saul foi rejeitado pela sua desobediência, pela sua rebeldia contra Deus. Deus retirou dele o seu espírito e autorizou, enviou um espírito maligno para atormentá-lo. E o que aconteceu? Vamos ler o texto para a gente saber o que aconteceu. Então, os servos de Saul lhe disseram, eles viram que Saul estava atormentado e foram falar com ele: Eis que agora um espírito maligno enviado por Deus te atormenta. Os servos de Saul observaram o que aconteceu com ele e falou: agora tem um espírito do mal enviado por Deus que está te atormentando. Os servos viram que Saul estava numa situação, onde ele tinha se afastado de Deus e agora Deus estava punindo Saul. Olha só, através desse espírito maligno. Então, o texto continua, versículo 16. Manda, pois, Senhor nosso, que os teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor? Então qual era a proposta dos servos de Saul? Eles pediram ao rei para que este autorizasse eles a buscar um tocador de harpa, um harpista, para que ao som da harpa, a gente sabe que a harpa ela tem um som suave, um som tranquilo, calmante, porque sim, as frequências musicais mexem com as emoções e isso está ligado, também ao intelecto, é algo físico, não é algo espiritual, mas enfim, o som da harpa ele é calmante, ele é relaxante. Então os servos de Saul tiveram essa ideia, falaram: vamos chamar esse rapaz aí, essa pessoa para tocar harpa para o Senhor, de repente isso vai acalmá-lo, E é isso que o texto está falando aqui, você vai se achar melhor, Então Saul disse aos seus servos, versículo 17: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele.
Ou seja, eles pensaram em tudo, né? Eles pensaram, olha, a gente já conhece uma pessoa que toca bem harpa, a gente já viu ele tocar, né? E além disso, ele é um garoto forte, valente, né? Engraçado que nesse ponto aqui, se esse texto está na ordem cronológica, a gente vai ver que isso aconteceu antes de Davi enfrentar Golias. Como é que eles sabiam que Davi era um garoto valente, né, e guerreiro? Mas eles testemunham isso para Saul, né? Eles conheciam Davi, né? Provavelmente Davi já tinha falado com eles, né? Encontrado com eles e falado, olha, já matei um urso, já matei um leão, né, que vieram aqui enfrentar roubar minhas ovelhas, e eu fui contra eles e arrebentei com eles, né? Aquela história que ele conta lá para Saul depois, né? Mas preste atenção que eles dão esse testemunho de Davi aqui, né? E eles falam que Davi é um homem que eles percebem Deus na vida dele. Percebem o Senhor está com ele, o Senhor é com ele, né? Ou seja, ali tem todo o currículo de Davi apresentado diante de Saul. Então Saul, né, dá autorização, no versículo 19 ele fala, Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo, envia-me Davi teu filho, que está com as ovelhas, né? Já tinha as informações todas. O governo é assim, o governo sabe tudo da sua vida, não é de hoje não, né? Então Jessé tomou um jumento e carregou ele de pão, com óleo, de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Então Jessé não mandou só Davi com a harpa, ele mandou também alguns presentes para Saul, né? Era uma forma de honrar o rei, né? Então José tomou um jumento, né, e fez todo esse carregamento aí e enviou Davi para servir a Saul lá. Assim, Davi foi a Saul, versículo 21, e esteve perante ele, e este o amou muito e o fez seu escudeiro, né? Saul, ele viu Davi, gostou de Davi e falou, você vai ser o meu escudeiro, você vai estar junto comigo, né, com as minhas armas ali, né, quando eu precisar, você vai estar aqui para me servir, né? E Saul mandou dizer a Jessé, deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça, né? E versículo 23 diz, e sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, né, quando Saul começava a ficar atormentado ali com a ação daquele espírito mal, Davi tomava a harpa, dedilhava, então Saul sentia, o que o texto diz? Alívio. Ele sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. O que é que o texto está dizendo aqui? O texto está dizendo que, como muitos dizem, né, porque a gente termina aprendendo e falando como um papagaio, a gente repete o que os outros dizem. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia para se informar de forma correta, de forma exata. O texto diz aqui claramente que Davi, ele dedilhava a harpa, e quando ele dedilhava a harpa e Saul estava atormentado pelo espírito, ele se achava melhor, aliviado, e o espírito se retirava dele. Ou seja, isso significa que isso aconteceu mais de uma vez. A gente está lendo aqui um ato contínuo, algo que se repete na história de Saul ali. Davi tocava a harpa, o espírito vinha atormentá-lo, Davi tocava a harpa, o espírito se retirava naquele momento e Saul ficava aliviado, mais calmo, mais tranquilo, porque, de fato, o som da harpa ele é calmante, ele é relaxante, certo? Então, a gente não está falando aqui de uma libertação, está falando aqui de um alívio, de uma melhora momentânea. Não é uma libertação. A libertação é quando você fala assim, ó, sai em nome de Jesus e não volta mais, né? A menos que a pessoa abra uma brecha, né, cometa um pecado que isso favoreça a ação do espírito mal novamente na sua vida. Fora isso, libertou, tá liberto, filho. Tá? Não confunda, né, as coisas aí, ok? E o que acontece?
Depois de um tempo, houve ali o desafio de Golias, né? Davi se apresentou para vencer Golias, foi lá, lutou, conquistou, né, muitas coisas, matou o gigante, né, conquistou fama, prestígio no meio do povo, né. Isso gerou em Saul uma inveja em relação a Davi, né. E acontece uma série de coisas, até que um dia, lá no capítulo 18 de 1 Samuel, versículo 17, diz assim: Disse Saul a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor. E por que ele falou isso? Ele estava dando a recompensa que Davi merecia por ter matado o gigante, né? E ele queria que Davi ficasse ali com ele para guerrear as guerras com ele. Por quê? O texto fala: porque Saul dizia consigo mesmo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Ou seja, apesar de estar com inveja de Davi, Saul não queria matá-lo pessoalmente, ele queria entregá-lo à morte, né? Eu vou colocar ele no meio da guerra porque lá, uma hora ele vai morrer, né? Então, respondeu Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a minha família, meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filho de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, o Medonita, e isso gerou uma confusão, né? E depois ele teve que dar a outra filha para Davi, a Mical, né? Enfim, né? E a gente vê essa situação aqui, né? E a gente vai entender o que vai acontecer um pouquinho depois. Por quê? Mais à frente, em uma situação aqui, deixa eu ver aqui qual é o texto. Ah, tá, achei. Ainda no 1 Samuel 19, verso 8. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram dele. O espírito maligno da parte do Senhor, olha, mais uma vez, né, tornou sobre Saul. E estava ele sentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento musical. Olha só, olha a cena aqui. O espírito maligno mais uma vez estava atormentando Saul, né? E agora ele tinha também essa inveja contra Davi. Então esse espírito maligno agora se apossou de Saul novamente. E ele estava em casa, estava com a sua arma na mão, com a sua lança na mão. E Davi estava lá, né? Servindo ao rei, né? Dedilhando a sua harpa para acalmá-lo, para melhorar a situação ali, para aliviar ele, para que o espírito saísse e ele, né, ficasse bem. Só que dessa vez a harpa não funcionou. Porque se dizem que o louvor liberta, né? E ainda usam o termo errado, porque aqui Davi não estava tocando a harpa para espantar o espírito, ele estava tocando a harpa para acalmar Saul. Ok? É o que o texto diz. Ele acalma Saul, o espírito mau se retira e tudo fica tranquilo, pelo menos para aquele momento. Mas o espírito sempre estava voltando, indo e voltando, porque Saul, né, infelizmente, não queria ser liberto de nada, né? Mas quem liberta, de fato, é o poder de Deus. É Deus quem liberta, né, o homem. Se a música ela pode até te acalmar, mas ela não vai te libertar. A prova está aqui. Davi estava tocando a mesma música de sempre, que todas as vezes que ele tocava o espírito se retirava. E dessa vez não funcionou. Dessa vez, versículo 10 do capítulo 19 de Samuel diz assim: procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. E aí,
a história continua, a perseguição de Saul contra Davi, Davi fugindo, enfim. O fato é, estão dizendo por aí que se você tocar determinados tons ou acordes ou alguma sequência de notas aí, você pode estar invocando espíritos, invocando demônios, enfim. Aí eu pergunto, essa sequência, ela existe mesmo? Porque existe agora uma sequência de notas que invoca espíritos. Eu achava que para invocar espíritos tinha que haver uma intenção de invocá-los. Ou eu estou errado? Se para adorar a Deus eu tenho que ter intenção em adorá-lo, eu não preciso conhecer Deus completamente, plenamente, em toda a sua dimensão, em toda a sua estrutura, para adorá-lo. Mas eu preciso direcionar a minha adoração a Deus. Eu estou me dirigindo a Deus, ao Pai eterno, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, porque eu me dispus a isso. Como é que eu vou adorar sem ter intenção, gente? Como é que eu vou tocar uma sequência que eu nem conheço qual é essa sequência, de toques ou de sonhos ou de seja lá o que for, e vou invocar demônios se eu não estou com a intenção de invocar demônio? Isso simplesmente é impossível. É preciso que haja uma intenção, haja um contexto. Não é só a música, não é só, Se você, por exemplo, cantar uma música gospel, enfim, você vai estar adorando a Deus? Você pode até louvá-lo, sei lá, mas adorar é uma disposição do coração, é algo que nasce dentro de você, em busca de Deus. E aí, para adorar um espírito, é só tocar uma sequência de notas, para invocar um espírito, só fazer uma sequência de notas que ele aparece, não tem cabimento. Para mim, isso não é bíblico, isso não se encaixa no que a Bíblia diz, A Bíblia não diz que o louvor liberta, tá? A Bíblia diz aqui que a música acalma. Davi não estava louvando a Deus, ele estava tocando a sua harpa para Saul ficar aliviado, tranquilo. E aí o espírito maligno se retirava por um momento, mas depois voltava. Como é que o louvor liberta se o espírito ia e voltava toda hora? E como é que o louvor liberta se Davi estava tocando a harpa no momento em que Davi, atormentado pelo espírito maligno, tentou matá-lo? Então, por um momento a música não deu certo, a sequência ali de Davi foi errada. O que houve? Davi não soube tocar direito e o espírito veio. O que você entende? Gente, vamos seguir a palavra de Deus, vamos entender o que a Bíblia diz, para não ficar inventando teorias e misturando com artigo científico, com não sei o que, e com teorias conspiratórias, de mensagem subliminar, e não, porque se você tocar, não, porque o especialista falou, o cara toca no terreiro, não sei de onde, meu irmão. Não existe uma nota santa e uma nota maligna, não existe uma sequência de música santa e outra maligna, Tem até uma sequência de notas aí que o pessoal fala que é satânica, que é, se você tocar, você vai ser amaldiçoado. Gente do céu. Quem tem o poder de abençoar e amaldiçoar é Deus, E Ele concede esse poder a quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, mas isso não pertence a outra entidade a não ser Deus. Enfim, eu fico com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, esse texto que a gente acabou de ler aqui, que não é a música que liberta.
E o pessoal usa esse texto para dizer, não, porque o louvor liberta. Não é o louvor que liberta. O louvor, ele nos eleva a Deus, ele mexe com nossas emoções, ele fala com o nosso intelecto, ele fala também com o nosso espírito, porque o nosso espírito está intimamente ligado ao nosso intelecto, né? A Bíblia fala em culto racional, né? É o culto espiritual, né? Ofereçam a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, culto racional, né? Ou seja, o intelecto está funcionando, você está entendendo o que você está fazendo, você está, né, tendo noção exata daquilo que está sendo feito ali, né? O culto, ele é intencional, você não perde o controle quando você está no culto, né? Isso aí é outra questão também, que o pessoal fala, eu fui tomado pelo Espírito e, né, não sei o que aconteceu. Meu irmão, se isso aconteceu aí, então não foi o Espírito de Deus não, tá? Enfim, fico com o que a palavra diz e não abro mão, porque aqui é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não diz em lugar nenhum que louvor liberta, não fala em lugar nenhum que existem sequências musicais ou instrumentos musicais ou ritmos que são desaprovados por Deus. Pela primeira vez eu sou forçado a concordar com David Leonardo, né? Eu discordo dele um monte de coisa, um monte de prática dele, mas ele falou, eu escuto música independente do ritmo que seja, né? Eu me preocupo com a letra, com aquilo que vem, né, como conteúdo, informação para mim, para o meu intelecto. É isso que vai me fazer, né, entender, me influenciar. Sons musicais, simplesmente, né, sequências musicais, e você colocar isso aqui na música, você vai invocar o Espírito, tá? Olha aí. Eu não sei onde o pessoal arruma essas coisas. Até sei, né? Mas, ó, se a fonte não for essa aqui, meu filho, eu rejeito. Mas o cara lá na Macumba falou. Mas o cientista fulano de tal falou. Tchau. Deus abençoe. E vamos ler Bíblia.